Era a missão dele ali. Era o emprego dele. Né? E Jesus olha para aquilo que ele fazia. Às vezes para os outros era ladrão. Para Jesus era como ele faz bem feito. Como ele é dedicado. Por isso que tudo que nós vivemos ao longo da nossa vida, todos os detalhes daquilo que a gente era criança, daquela pequena liderança, né, de organizar o trabalho da escola, de fazer isso, tudo isso Deus viu. A gente chega hoje e diz, por que? Porque teve detalhes em você que nem você enxergou. Nem o marido enxergou, nem a mãe, nem o pai enxergou. E Jesus disse assim, vem. Ah, mas ele é um pecador, verdade. Mas ele é uma pessoa determinada. Sobre o pecado, Jesus perdoa, Jesus restaura, Jesus faz uma nova criatura. Mas a personalidade, aquilo que ele exercia, isso não é tirado. Ah, eu nunca imaginei que eu ia pregar. Aí você percebe, mas você organizava o time de futebol da rua, né? Você que chamava os irmãos para almoçar, bora comer que mãe já botou na mesa. Isso é liderança. Que Jesus percebeu na sua história. Aí às vezes por um trauma ou outro você se tornou uma pessoa tímida, tal. Quando você vai ver, Deus pega você, faz um trabalho, aí você voltando a ser o que você era. Pedro pescador, você vai pescar homens. Né? Então, observe que Jesus ele não tira. Pelo contrário. Né? Aquilo que nós vamos exercendo ao longo de nossa vida. Né? Vai identificando aquilo que nós somos. Né? Vai mostrando o que nós somos. Para que nós nascemos. Porque dentro desse contexto da eleição de Jesus, e isso é muito belo, né? Nós somos diferentes. Nós fazemos coisas diferentes. Na verdade, uns pregam, outros cantam, outros dançam. Uns organizam, uns arrumam. Né? Quando quebra aqui, a gente já sabe quem a gente chama para consertar. Não se perde. Mas, porque você aprendeu a fazer isso antes de conhecer Jesus. Porque às vezes a gente acha que tudo aconteceu depois de Jesus. Não. Mateus, ele estava exercendo a sua profissão. Jesus viu ele na coletoria do imposto e disse assim, segue-me. Eu preciso de alguém assim. Por mais que lhe chamem de ladrão, você não desiste. Você é fiel ao seu emprego. Eu preciso de pessoas assim. Imagine. Imagine o tom da voz de Jesus chamando, porque Mateus na mesma hora, né? Levantou e digo, meu Deus, que chamado forte. Você não vai deixar de ser você. Eu vou restaurar você do pecado, dos vícios e tudo aquilo que lhe ensinaram errado. Mas você continua sendo você. Jesus não nos rouba, porque ele nos criou assim. Porque para muitos parece que vir para o Cristo é perder tudo. Não. Né? Pelo contrário, você vai exercer o que você já exercia de outra forma, restaurado por dentro, curado por dentro. É o que ele fez no coração de Mateus depois. É um pecador, ninguém tem dúvida. Mas a organização de Mateus e a capacidade que ele tinha dentro do seu trabalho foi muito importante para esses 12 que Jesus chamou, cada um com uma característica diferente. Outra coisa que me chama a atenção é ele se levantou e seguiu. Levantar é um ato, é uma atitude. Não é verdade? Levantou-se, pois, e foi ao encontro do pai, diz o texto do filho pródigo. Porque não é achar bonito. Mateus, segue-me. Se ele não se levantasse, a história dele, primeiro, que não ia estar aqui. E segundo, que ele poderia falar para todo mundo, olha, aquele Jesus que estão falando, ele me chamou um dia. E aí? Eu não fui. Fez nada. Levantou-se. É tanto que essa parte, né? Segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. A atitude de dizer assim, eu vou. Gente,
Ele estava exercendo sua profissão. Ele poderia dizer, agora eu não posso. Só depois das 18 horas. Não. A história dele só foi escrita e só está aqui hoje, a gente partilhando o evangelho. O mundo todo partilhou esse evangelho hoje. Porque ele levantou-se. Então, para mim, qual a maior riqueza do evangelho? O levantou-se. Porque senão, ele não estaria aqui. Ou seja, eu fui. Entende? É muito especial. Você participa de um evento, você participa de um momento de oração, ou seja onde for, você tem uma experiência ali, escuta a voz de Deus e diz assim, será que foi mesmo? Ou será que eu vou? Vá. O filho pródigo, a história dele a parábola ela só tem sentido porque levantou-se, pôs e foi. Não, eu vou dizer a meu pai, pequei contra o céu e contra ele. Ele decorou tudo. Se ele não tivesse se levantado e ido, não tinha acontecido nada. É isso. Ah, Deus me chama para participar do grupo tal. Deus me chama para fazer isso. Deus me chama para ir convidar casais. Vá, levanta. Mas está chovendo, mas está calor, mas eu não vou sozinha. Só é marcado pela história. E só ficará marcado pela história os que têm a coragem de se levantar de onde está. Ele levantou-se, ele deixou aquilo que ele estava fazendo naquele momento para fazer de uma forma aperfeiçoada, santa. E está na história como um dos 12. Que honra, 12 homens, por mais que um se suicidasse, mas foram 12 homens que enquanto existir planeta serão citados. São só 12 que serão citados para sempre. Porque tiveram a coragem. Um de largar a rede, outros dois de deixar o pai. E assim foi a história de cada um. E esse aqui de deixar o seu emprego. Então, a mudança ela acontece quando eu tenho a coragem de levantar de onde eu estou. Senão, você só vai escutar uma voz bonita na rádio dizendo, bora gente, vamos lá. Vai ter acampamento de jovens esse mês. Atenção jovens, vamos. Vou ver. Você não vai fazer nada na sua vida se você pensa assim. Não é? Vou para a faculdade ou não vou para a faculdade? Quem foi se formou e os amigos que não foi estão aí. O tempo passa. Ah, se eu soubesse eu tinha ido com você. Verdade. Não é? Caso ou não caso. Namoro ou não namoro. O levantar-se faz parte daqueles que querem mudar a sua própria história e fazer parte da história.